Existem algumas criaturas estranhas e, pra falar a verdade, assustadoras no nosso mundo. E eu tô falando de coisas realmente bizarras. Mas, felizmente, a internet nos permite conhecer esses monstros sem sair de casa. Então hoje vamos explorar as formas de vida mais estranhas do mundo, investigando criaturas curiosas, enigmas sobrenaturais e até aranhas voadoras, enquanto conferimos algumas criaturas estranhas que confundiram todo mundo. Captura do século. Há milhares de anos, marinheiros afirmam ter visto monstros nadando em cantos distantes da Terra. Hoje em dia, histórias de sereias e serpentes marinhas geralmente são consideradas mitos. Mas em julho de 2022, uma grande multidão se reuniu em Arica, no Chile, enquanto um barco de pesca parecia ter capturado um verdadeiro monstro marinho. A criatura gigantesca media quase 5 metros, e o vídeo acumulou 20 milhões de visualizações no TikTok, com pessoas discutindo se os pescadores haviam capturado um monstro de verdade. Mas eu posso confirmar que essa estranha besta não é uma criatura mitológica. Na verdade, é um regaleco, uma espécie igualmente estranha de peixe de águas profundas, que vive até 1000 metros abaixo da superfície. O maior regaleco já registrado tinha 11 metros de comprimento, e a espécie é especialmente adaptada para sobreviver às pressões esmagadoras do oceano profundo. Mas isso também significa que quando são trazidos à superfície de baixa pressão, seus corpos se expandem e podem até mesmo se romper, o que talvez explique esses problemas faciais desse espécime chileno. Mas essa não foi a primeira vez que um dragão do mar foi encontrado na costa. Em 2012, banhistas em Saint-Brévin-les-Pins, na França, se depararam com um monstro quando encontraram esse esqueleto gigante na areia. À distância, o corpo parece os restos de um antigo dragão marinho, ou de um regaleco gigante, mas se você for corajoso o suficiente para se aproximar, vai ver claramente que ele é feito de metal. Felizmente, não se trata de um esqueleto de serpente robótica gigante. É na verdade uma escultura de alumínio de 130 metros, criado pelo artista chinês-francês Huang Yongping. Muito da arte de Huang envolve criar esculturas gigantes de animais, mas a sua obra, apropriadamente intitulada Serpente do Oceano, é definitivamente a mais assustadora. E se um turista desavisado se deparasse com a instalação, poderia até ser enganado a acreditar que monstros marinhos existem. A Garra Negra. Laguna Beach é uma cidade turística na Califórnia, com belas areias brancas e um oceano claro. 6 milhões de pessoas visitam o local todo ano. Mas em maio de 2021, o dia de um banhista foi arruinado ao descobrir uma criatura aterrorizante com uma garra ameaçadora que surgiu na praia. De longe, a bola parecia uma bola de futebol americano. E, com razão, uma análise mais detalhada revelou que essa forma, na verdade, era um football fish do Pacífico. Ou seja, o nome dele em inglês realmente significa bola de futebol americano. Ele é um peixe abissal que vive a cerca de 900 metros de profundidade. Esses peixes são predadores assustadores e caçam com uma haste luminosa coberta por bactérias bioluminescentes. A haste é um lugar seguro para essas bactérias viverem. Em troca, o predador usa a bioluminescência para atrair lulas e peixes curiosos que ele possa devorar. A criatura que apareceu em Laguna Beach é definitivamente uma fêmea, já que os machos crescem apenas 2,5 cm, e eles são muito menores que as fêmeas, que podem alcançar aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Bom, acho que a gente já viu quem é que manda nesse relacionamento. Então esse monstro aterrorizante é na verdade uma bela dama. Mas como é que ela acabou na praia? Bom, avistamentos de football fish são tão raros que os biólogos marinhos ainda têm um entendimento limitado da espécie e não sabem exatamente o que faz com que cheguem à costa. Outros predadores marinhos já foram vistos encalhados ao seguir as suas presas para águas rasas e não conseguiram voltar, enquanto outros se enroscam em redes de pesca que os puxam até a superfície e arrastam para a praia. Essas teorias poderiam explicar o aparecimento inesperado do football fish em Laguna Beach, ou talvez algo ainda mais assustador o tenha perseguido do fundo do mar até a superfície. Tem algo mais assustador que isso? Espero que não. Fantasmas do mar.
O regaleco que vimos antes é bem estranho, mas quando nada no seu hábitat natural, a criatura é inegavelmente bela. Infelizmente, nem todos os monstros marinhos esquisitos são tão majestosos. E em 2022, um pescador chamado Sean Bailey descobriu uma criatura com aparência alienígena na costa de San Diego. I mean, this thing is massive. Yeah, you are. Don't go back there. Look at this thing. Not here. Look, it's Bird. Oh, he's got like a little wound on his butt. what can we do? What a... Look at his Salad? face. You big thing there. That thing on you. À medida que o barco de Sean se aproximava, parecia uma enorme cabeça fantasmagórica flutuando no oceano. Mas quando o monstro começou a mover suas nadadeiras, ficou claro que ele estava vivo e sem ferimentos. Segundo biólogos marinhos, era apenas um peixe muito grande aproveitando o sol. Essa criatura é um mola-mola, também conhecido como peixe-lua. Essa espécie gigante se alimenta de águas vivas nas profundezas, às vezes a mais de 200 metros. Então, quando termina de caçar, passa o seu tempo se aquecendo ao sol na superfície. Durante esse período, o peixe-lua permite que aves marinhas comam parasitas da sua pele, ganhando um tratamento de spa gratuito enquanto toma sol. Incrivelmente, o peixe-lua pode crescer até 4 metros de comprimento e pesar quase 2.300 quilos, o mesmo peso que uma caminhonete. Esse peixe esquisito é uma iguaria no Japão, e era tão cobiçado no século 17 que se podia oferecer um peixe-lua ao governo como forma de pagamento de impostos em vez de dinheiro ou outros bens. Se Sean soubesse disso, acho que ele teria pescado o peixe. O monstro de Bangkok. Em 2022, uma TikToker chamada Supika Toei se deparou com algo perturbador, uma criatura assustadora que estava com fome. Gente do céu, parece um bichinho de estimação do capeta. Sei lá, parece um porco mutante, uma cobra enorme, ou uma marionete que não foi aceita na Vila Sésamo. Felizmente, Supika logo postou um segundo vídeo que revelou que o monstro era na verdade uma tartaruga de carapaça mole gigante. A tartaruga tem uma condição rara chamada leucismo, que significa que falta quase toda a pigmentação em sua pele, resultando em uma coloração branca e manchada. Curiosamente, existem 2 desses pequenos estranhos no local, que não foi especificado além de ser em algum lugar de Bangkok na Tailândia, mas parece ser um bom lar para mim, afinal sou o único membro leucístico da minha espécie. Nariz singular. Se prepara porque eu vou te mostrar algo ao mesmo tempo bizarro e perturbador. Ô editor, solta o vídeo aí pra gente. Que é isso? Acredite ou não, isso não é cena de um filme de terror. Esse monstro é uma criatura de verdade, que viralizou em 2022. E na verdade é um tipo de topeira. A topeira nariz de estrela vista no vídeo tentando escapar de uma caixa de transporte é uma pequena criatura em grande parte cega, cujo nome vem do formato incomum do seu nariz. Ela não ia ganhar nenhum concurso de beleza, já que o vídeo lembra uma espécie de criatura viscosa de terror tentando sair de um duto de ar para entrar na sua casa. Mas certamente ganharia todos os concursos de alimentação, porque é oficialmente o mamífero que come mais rápido no mundo. A topeira não usa o seu nariz único só para farejar. Ele é também o órgão de toque mais sensível do mundo. A estrutura em forma de estrela contém mais de 100 mil terminações nervosas, quase 10 vezes mais do que uma mão humana. Tudo isso em um nariz com pouco mais de 1 centímetro de largura. Esse olfato super sensível envia tantas informações para o cérebro da topeira que permite que ela enxergue o ambiente pelo toque. Uma espécie de demolidor com um toque aprimorado. Tô curioso para saber o que o editor vai colocar nessa parte. Enfim, quando o nariz da topeira toca um inseto ou minhoca, leva apenas 230 milissegundos para identificá-lo como comida, pegá-lo e comê-lo. Em comparação, um ser humano leva cerca de 650 milissegundos para pisar no freio depois de ver um sinal vermelho. Nossa, isso me faz sentir mal pelo tempo que eu passo parado olhando para a geladeira. E eu acho que a gente tem sorte que esses predadores de 18 centímetros não são um pouco maiores. A gente não ia ter a menor chance.
Roedor cego. Se você quer ver uma criatura estranha, calma, não vou tirar minha camiseta e mostrar minhas costas. A gente pode só voltar para 2022, quando um TikToker chamado Costica encontrou essa criatura esquisita rastejando pelo quintal. Pra mim, esse bicho estranho parece o Pokémon Diglett. Se eu encontrasse um na natureza, com certeza eu ia tentar capturar e adicionar ao meu Pokédex. Felizmente, Costica fez um vídeo do animal, sem jogar uma Pokébola nele. E alguns especialistas em vida selvagem explicaram nos comentários que essa criatura estranha é na verdade um rato toupeira cego menor. Os olhos dessa criatura minúsculos estão enterrados sob sua pele, o que a torna praticamente cega. Como resultado, ela passa a maior parte do tempo embaixo da terra, cavando túneis com seus dentes enormes que podem se mover de forma independente para cavar com mais precisão. Que bicho estranho. Seus olhos funcionam bem o suficiente para saber se está claro ou escuro, para que possa procurar em seus túneis por qualquer buraco que a exponha ao mundo exterior, antes de tapá-lo com terra para se esconder dos predadores. Depois ela pode desfrutar da sua paz comendo terra. Eu preferia uma pizza, mas cada um com seus gostos. Aliens da Antártida. Um grande homem certa vez disse: que a vida encontra um jeito. E na natureza, algumas criaturas são capazes de viver em ambientes incrivelmente inóspitos. Eu, por exemplo, sobrevivi no meu dormitório da faculdade durante um ano. E em 2023, biólogos marinhos revelaram que haviam descoberto uma nova criatura nas profundezas do Oceano Antártico. Os biólogos capturaram a criatura em uma rede e, quando a puxaram, perceberam que era uma espécie de crinoide nunca vista antes. Uma classe de animais muito estranha, comumente chamada de estrela-pena. Os crinoides são parentes dos ouriços do mar e estrelas do mar, e cada um possui um grupo de pernas, chamados cirros, que usam para andar pelo fundo do mar, além de longas penas que podem usar para flutuar. Quando as imagens da nova espécie foram postadas na internet, sua aparência estranha imediatamente lembrou os facehuggers do filme Alien e os sentinelas de Matrix. Mas os biólogos logo esclareceram que a criatura não é realmente um monstro, pois mede apenas 20 centímetros de comprimento, e então a chamaram em inglês de algo tipo estrela-pena morango antártica, por causa do seu corpo em formato de morango. A estrela-pena é totalmente inofensiva, mas a criatura ainda é inegavelmente assustadora. E se algum dia eu encontrasse um morango desses na minha salada de frutas, ia ficar traumatizado pro resto da vida. Aranhas voadoras. Não dá pra falar de criaturas estranhas sem abordar um dos animais mais bizarros e assustadores do reino animal, as aranhas. Cerca de 6% das pessoas sofrem de aracnofobia, e em 2020 essas infames criaturas rastejantes ficaram muito mais assustadoras, quando uma mulher de British Columbia no Canadá se deparou com uma enorme tarântula com asas. Chantal Contorin estava caminhando até seu carro com sua filha Sofia de 9 anos, quando elas viram essa criatura aterrorizante rastejando pela calçada. Segundo Chantal, o bicho era do tamanho da mão dela, e suas asas enormes e pernas peludas faziam parecer uma aranha mutante que saiu de um laboratório. Chantal compartilhou a foto em um grupo local do Facebook, e enquanto os aracnofóbicos se apavoravam nos comentários, especialistas em vida selvagem explicaram que a assustadora tarântula era na verdade uma mariposa muito, mas muito grande. A mariposa polifemo tem um corpo grande e se parece muito com uma tarântula, só que com 2 pernas a menos, até abrir suas asas. Essas mariposas vivem apenas 2 semanas após emergirem do casulo e passam a vida adulta procurando um parceiro antes de morrer. Elas estão tão focadas em se reproduzir que não comem durante a fase adulta e nem têm boca. Então, apesar da sua aparência assustadora, essa mariposa não poderia te morder nem se tentasse. E não existem aranhas com asas, pelo menos não que a gente saiba, graças a Deus. Então os aracnofóbicos já podem parar de se esconder aí nos comentários. Cérebros. Tá, eu evitei até onde eu pude, mas tá na hora de ir pro lar de todos os animais estranhos, a Austrália. Você pode achar que nenhum animal ia ser capaz de assustar um australiano, mas essa teoria foi colocada em teste em 2023, quando uma mulher de Lauderdale, na Tasmânia, se deparou com essa estranha bolha na praia. As formas eram macias ao toque, e quando ela postou algumas fotos no Facebook, as pessoas nos comentários imediatamente começaram a compará-la com cérebros. Alguns teorizaram que eram cérebros de criaturas marinhas
velhinhas que tinham sido levados pela maré, enquanto outros sugeriram que a mulher tinha claramente encontrado a despensa de um zumbi. Felizmente, especialistas logo comentaram o post para esclarecer as coisas e rapidamente identificaram as bolhas como tunicados. Esse é um tipo de animal marinho com mais de 3.000 espécies diferentes e 249 delas são nativas da Tasmânia. Essas criaturas passam a vida ancoradas no fundo do mar, usando um sistema de filtragem para absorver a água e extrair plâncton. Infelizmente, correntes fortes e tempestades podem desalojar os tunicados, então ocasionalmente eles chegam à costa da Austrália. Os tunicados têm todas as formas e tamanhos, como as bolhas encontradas em Lauderdale, ou essa tulipa do mar que apareceu na cidade australiana de Fairhaven. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas. Se você encontrar qualquer espécie de tunicado e tocar nele, ele vai esguichar a água do mar em você como defesa. Não é assim uma grande ameaça, né? Na verdade, contanto que você não tente comê-los crus, já que algumas espécies são venenosas, essas criaturas assustadoras são inofensivas. E pessoalmente acho que eu tô com inveja do estilo de vida deles. Deve ser legal demais esguichar água em gente irritante e ficar parado só esperando por comida o dia inteiro. O blob chileno. O meu perfil do Tinder diz que eu adoro longas caminhadas na praia. Só que até agora, o nosso passeio à beira-mar já foi interrompido por essa garra negra, por um dragão e por esses negócios que parecem cérebros. E ainda assim, a nossa caminhada vai piorar bastante, porque a gente vai descobrir a coisa mais nojenta que você pode encontrar na costa. Em 2003, banhistas em Los Muermos, no Chile, se depararam com os restos horríveis de um monstro gigante jogado na areia. O corpo de 14 toneladas tinha 12 metros de largura. E quando cientistas chegaram ao local, não conseguiram identificar essa criatura. Esse animal misterioso foi apelidado de blob chileno, e conforme a descoberta recebeu atenção da mídia, as pessoas começaram a especular que o corpo pertencia a um polvo gigante ou ao antigo e lendário monstro marinho Kraken. Mas os biólogos marinhos não desistiram, e depois de um ano de pesquisa, conseguiram extrair um pouco de DNA da criatura e testá-lo, revelando que o blob era na verdade os restos podres de uma cachalote. Eles explicaram que a baleia morreu meses antes da descoberta, e grande parte do seu corpo foi devorada por outras criaturas, o que permitiu que o colágeno rígido de sua carne se soltasse dos ossos e fosse levado pela água até a praia. Quando cientistas confirmaram que a criatura não era um monstro marinho, os habitantes de Los Muermos suspiraram aliviados, mas eu não acho que eles possam relaxar completamente. Não se sabe se essa baleia morreu de causas naturais ou se um monstro ainda maior a atacou. Vai saber se o tal do Kraken não anda por aí. Visita do vampiro. Não tem nada pior do que deitar depois de um longo dia e ouvir alguém bater na porta. Mas em 2024, uma TikToker chamada Blonde encontrou um visitante de dar medo depois de ouvir um misterioso toque. Cruz credo. Enquanto uma tempestade rugia lá fora, um enorme morcego tentou encontrar um jeito de entrar na casa de Blonde em Sydney, na Austrália. Ele ficou por lá até amanhã, fazendo Blonde chamar um especialista em resgatar morcegos, que chegou e explicou que a criatura não era um vampiro. Na verdade, era uma raposa voadora, uma espécie de morcego não agressivo que se alimenta de flores e frutas. As raposas voadoras têm dificuldades para se manter aquecidas quando estão molhadas e não conseguem decolar do chão. Então ela estava apenas tentando entrar na casa de Blonde para encontrar um lugar quente e seco. Mas mesmo assim, Blonde fez a escolha certa em deixá-la do lado de fora, já que cerca de 1% das raposas voadoras são portadoras do vírus da raiva do morcego australiano. Essa doença está intimamente relacionada à raiva e é transmitida por uma mordida de um animal infectado. Seus sintomas incluem febre e espasmos musculares. Ela pode ser curada se o tratamento for feito imediatamente após a exposição, mas uma vez que os sintomas se manifestam, não há cura e é sempre fatal. Felizmente, o especialista confirmou que esse morcego específico não estava infectado com o vírus. Então eles puderam enrolá-lo em um cobertor, dar-lhe comida e soltá-lo de volta na natureza. Os seguidores de Blonde concordaram que na luz do dia, o visitante da noite era na verdade bem fofinho. E nesse caso, a criatura estranha era basicamente um filhote com asas. Os criptídeos estão chegando. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo para dar uma olhada nas criaturas mais bizarras do passado. No século XVI, os marinheiros frequentemente voltavam de suas viagens com os corpos de chamados demônios e sereias, e costumavam vendê-los aos turistas para ganhar um dinheiro extra. Esses artefatos eram extremamente populares, mas na verdade, os criptídeos eram os corpos de raias e ragídeos que os marinheiros haviam secado e esculpido para parecer monstros. Esses golpes eram bem comuns, e existe uma longa história de golpistas alterando
misturando os restos de animais comuns para fazer parecer criaturas míticas, como essas sereias criadas costurando a parte superior de um macaco mumificado com a parte inferior de um peixe. Felizmente, esses golpes horríveis ficaram no passado, mas truques semelhantes agora são feitos nas redes sociais em vez de cirurgias estilo Frankenstein. Por exemplo, em 2020, um grupo de amigos alegou ter descoberto uma lagosta enorme do tamanho de um homem na praia. No, no puede ser. ¡Pablo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! À primeira vista, isso parece uma descoberta inacreditável, mas quando você considera que a maior lagosta já registrada oficialmente pesava apenas 20 quilos, algo começa a cheirar mal. E como essa lagosta também tá tão rígida quanto uma estátua, fica bem claro que ela não é de verdade. E como o vídeo foi postado pelo Salseu Sports Bar and Restaurant em Porto Rico, na verdade é uma divulgação viral do bar. Um golpe semelhante viralizou em 2015, quando imagens de uma misteriosa salamandra foram postadas nas redes sociais. Internautas começaram a questionar se a criatura era real, e logo especialistas confirmaram que o animal existia, mas que havia se extinguido há 250 milhões de anos. O Diplocaulos era um anfíbio pré-histórico que existiu muito antes da invenção das câmeras, então a sua aparição nessa imagem foi um mistério, até que um escultor japonês chamado Goro Furata explicou que o Diplocaulos era um dos seus modelos, e que ele tirou fotos para mostrar sua obra de arte. É como Abraham Lincoln já disse, né? Não dá para acreditar em tudo que você vê na internet. Outros animais pré-históricos bizarros foram encontrados no presente de maneira mais real, como esses fósseis de conodontes que foram descobertos na Escócia na década de 1980. Os conodontes foram extintos há 200 milhões de anos. E embora os fósseis não pareçam muita coisa, os cientistas usaram-nos para entender que eram criaturas semelhantes a enguias, com olhos bulbosos e uma boca grande cheia de dentes afiados. Desde então, representações artísticas dos conodontes viralizaram, mostrando como essas criaturas peculiares poderiam ter se parecido. Por mais assustadoramente bizarras que elas parecessem, felizmente os conodontes tinham apenas meio centímetro de comprimento e se alimentavam de plâncton microscópico, possivelmente usando fileiras de dentes pequenos e estreitos para se alimentar por filtração. Mesmo assim, se por algum milagre científico você algum dia vir um conodonte na natureza, é melhor não botar o dedo na boca dele. Jeff, o mangusto falante. A gente já viu algumas farsas com explicações claras, então vamos dar uma olhada em um mistério verdadeiramente bizarro que nunca foi resolvido de maneira conclusiva. Em 1931, James e Margaret Irvine, da ilha de Man, no Reino Unido, começaram a ouvir estranhos sons vindos das paredes de madeira de sua casa. Parecia um bebê tentando falar, e depois de semanas desses sons estranhos, a misteriosa voz aguda começou a falar com eles em inglês. Agora se segura aí porque aqui a coisa fica muito louca. A voz afirmou seu fantasma de um mangusto chamado Jeff, e de acordo com os Irvings, logo formaram uma amizade desconfortável com ele. Jeff supostamente conversava, compartilhando fofocas que ele havia de alguma maneira ouvido sobre os vizinhos, e também gostava de pregar peças nos Irvings, jogando coisas neles e roubando sua comida. Sempre que os Irvings perguntavam a Jeff por que ele agia como um patife, a resposta dele era tipo: eu faço pra tocar o terror mesmo. Essa história ficou muito famosa nos jornais, mas as pessoas compreensivelmente estavam céticas. Embora todos os Irvings afirmassem conversar com Jeff, o mangusto só permitia que a filha deles, Vori, de 12 anos de idade, o visse regularmente. E quando Vori tirava fotos dele, os resultados extremamente embaçados pareciam suspeitos, como se fosse um animal de pelúcia. Além disso, quando James Irvine reuniu alguns pelos de Jeff para provar sua existência, o Museu de História Natural de Londres os testou e confirmou que eles eram do cão da família. Mesmo assim, Vori manteve a inocência da família até a sua morte em 2005, negando veementemente que a história foi inventada para chamar atenção ou ganhar dinheiro. Ela observou que a história de Jeff foi terrível para a família, já que ela foi zoada sem dó na escola, e quando os Irvings se mudaram depois da morte de James em 1945, tiveram que vender sua casa por prejuízo, devido à sua reputação como uma casa assombrada. Considerando que a família supostamente perdeu dinheiro com o incidente, é difícil determinar uma razão para fabricar a existência
existência de Jeff. O falecimento de Worrey significa que a verdadeira história pode ficar um mistério para sempre. E apesar dos filmes, documentários e livros que foram feitos sobre o assunto, que oferecem teorias que vão desde delírios psicológicos e assédio por entidades demoníacas interdimensionais, até Worrey ser uma mentirosa compulsiva e ventríloca, parece que provavelmente nunca saberemos toda a verdade sobre Jeff. Quer dizer, a não ser que a gente vá até a ilha de Man e conheça o seu fantasma tagarela e brincalhão pessoalmente. Pra tocar o terror, né, meu? Encomenda nojenta. Em janeiro de 2024, um usuário do Reddit do sul de Wisconsin, nos Estados Unidos, descobriu um ovo perturbador na varanda de sua casa. Essa entrega foi desconcertante e nojenta, mas nos dá a oportunidade perfeita para jogar o meu jogo favorito. Que ovo é esse? Então, para o grande prêmio de R$0, aqui vem a primeira e última pergunta. Qual criatura botou esse ovo? Letra A, uma tartaruga leucística. Letra B, um peixe-lua gigante. Ou letra C, uma sereia estranha. Infelizmente o meu programa não passa de uma manipulação. Nenhuma dessas respostas tá certa. Quando o morador da casa postou a foto no Reddit e perguntou o que poderia ter botado esse ovo, um ornitólogo explicou que provavelmente foi posto por um pombo comum, um fringilo ou um pardal. 97% da casca de um ovo é composta de carbonato de cálcio. Então, se um pássaro não estiver recebendo cálcio suficiente em sua dieta, ou tiver certas doenças, ele pode botar ovos com cascas faltando, expondo essa membrana transparente. Incrivelmente, se o ovo fosse mantido quente e seguro em um incubador, o usuário do Reddit ainda poderia ter salvo a vida do filhote, embora infelizmente nenhuma atualização tenha sido dada. Mas eu espero que o estranho habitante desse ovo tenha crescido e se tornado um pássaro adulto excêntrico. Afinal, como a gente viu, os animais mais estranhos são os mais divertidos. Qual dessas criaturas estranhas você achou a mais bizarra? E você já encontrou criaturas ainda mais estranhas? Conta pra mim aí nos comentários e obrigado por assistir.